deparamos, nas últimas 3 décadas, com uma concepção de educação física escolar que buscou sua referência no gesto esportivo, tornando-se um produto a ser consumido, mesmo que iconograficamente, por um grande público. É tudo programado. Triste é saber que eu faço parte dessa. Em contrapartida, temos visto alguns docentes buscando outras atividades corporais, na intenção de romper com o esportivismo, onde o futsal, o handebol, o voleibol e basquetebol são as principais referências e muitas vezes as únicas atividades oferecidas aos alunos. Tal ruptura se deve à tentativa de motivar os discentes e contextualizar as ações pedagógicas, discutindo a sociedade atual de consumo e seu impacto no meio ambiente. O vídeo possui como objetivo apresentar as práticas socioculturais fabricadas a partir das ações de uma escola que atua com alunos do ensino médio técnico, mais especificamente no curso de Automação Industrial do IFRJ Campus Volta Redonda. A expectativa de tal produção é servir como material didático, propondo caminhos para novas práticas com potenciais emancipatórios na área de educação ambiental. Diante deste contexto, buscamos viabilizar as fabricações cotidianas dos praticantes que produzem um currículo peculiar a partir dos conteúdos oficialmente estabelecidos para a educação física. Assim, cabe salientar que o estudo está articulado à noção de currículo pensado-praticado. Dessa forma, ao considerar os sujeitos em suas redes de relações e a produção de conhecimentos a partir de redes cotidianas, buscamos trabalhar com a hipótese de que na constituição dos currículos os sujeitos aprendem e produzem maneiras de fazer outras práticas corporais, para além daquelas pensadas oficialmente pelos órgãos instituídos, rompendo, portanto, com a noção de currículo que se prende a documentos escritos e propostas pedagógicas tradicionais, mas se articula as fabricações por meio das experiências produzidas e apropriadas pelos sujeitos que compõem o referido espaço-tempo. No caso específico desse estudo, o curso de Automação Industrial do IFRJ Volta Redonda. Considerando que o coletivo de autores orienta o desenvolvimento do planejamento e intervenção de ensino por meio da organização das unidades com no mínimo 4 aulas, elaboramos uma proposta de intervenção com 8 aulas, para que haja tempo individual para aprender um conteúdo explicitado. Ao iniciarmos o processo de ensino, nos deparamos com um desconhecimento de parte da turma sobre a prática do slackline, bem como seu processo histórico e suas vertentes. No primeiro momento, procuramos esclarecer que a unidade de ensino slackline seria mediada pela temática de educação ambiental. Apresentamos vídeos e fotografias que visibilizavam os erros cometidos por praticantes e que impactavam o meio ambiente, prejudicando árvores e causando risco socioambiental. Portanto, a primeira aula teve como objetivos conceituar a referida modalidade esportiva, apresentando o histórico e suas vertentes, o trickline, longline, waterline e highline. A aula transcorreu por meio do método expositivo, com a apresentação do histórico, fotos e vídeos das vertentes. Ao término da aula, foi disponibilizado tempo para avaliação, debates e perguntas, sendo possível avaliar os alunos por meio de questionamentos sobre a aula. Inicialmente, revisamos o conteúdo da aula anterior com breves perguntas e apresentamos o objetivo da segunda aula. Na intenção de expor a preocupação do grupo de docentes e estagiários quanto ao impacto socioambiental, risco ao meio ambiente e às pessoas envolvidas, praticantes e admiradores, decidimos apresentar os equipamentos para a montagem dos sistemas primitivo, com catraca e polias, bem como os erros na montagem, seus riscos e consequências. Portanto, conceituamos os sistemas de montagem, suas funções e, por intermédio de fotos, vídeos e com a presença dos equipamentos, ensinamos como montar e desmontar um slackline com segurança, respeitando todas as etapas do processo. Ao final da aula, disponibilizamos um tempo para perguntas e debates, avaliação. Agora, com o aluno já situado em relação à unidade de ensino,
iniciamos o processo de interação do educando com a referida prática corporal. Iniciamos a aula com um aquecimento lúdico, usando as linhas de demarcação da quadra, simulando a fita, com o intuito de desenvolver equilíbrio. Durante o aquecimento, solicitamos aos educandos que buscassem trabalhar os 4 princípios básicos de se equilibrar em cima do slackline: pés direcionados à frente, joelhos semiflexionados, braços acima da linha dos ombros e olhando para um ponto fixo à frente. No segundo momento, a turma vivenciou a prática do slackline, mais especificamente a vertente do trickline. O desenvolvimento desta ação foi realizado em grupos, pois havia necessidade de garantir a segurança do educando que estava realizando o reconhecimento da modalidade. É relevante salientar que a segurança deve ser efetuada apenas com o apoio do colega com o uso de uma das mãos, não devendo prender ou segurar a mão, o braço ou qualquer parte do corpo do executante. A intenção do uso desse tipo de segurança permite ao aluno que está sob a fita desenvolver a habilidade de equilíbrio sem o receio da queda, simultaneamente desenvolvendo técnicas corporais que permitam a sua saída da fita sem risco de quedas. Na parte final da aula, foi realizada a avaliação, por meio do relato dos educandos, sobre a vivência corporal na fita de slackline, os medos, as dificuldades, as dúvidas e a superação das etapas do processo no decorrer da aula. Eu achei que a aula, assim, sempre é muito produtiva, porque o slackline, assim como muitos outros esportes, ele exige muita prática. Então, assim, quanto mais aulas a gente tem, mais teoria a gente aprende, mais novas técnicas a gente aprende. E para mim foi muito bom, porque é um esporte que eu acho relaxante, porque o slackline para mim não é aquele esporte de agitação, é um esporte tanto de equilíbrio físico como de equilíbrio interior. Você tem que se equilibrar interiormente para poder focar, para poder fazer uma boa prática. Então, o slackline para mim foi um esporte assim de comunicação comigo mesmo. E a aula, óbvio, ajuda você a praticar, ajuda você a desenvolver melhor esse esporte. Eu conheci o slackline quando eu era de outra escola, Colégio Getúlio Vargas. Eu praticava depois das aulas com um amigo, né? Eu conheci um moleque que ele me vendeu uma fita com a catraca de caminhão. Era uma parada meio improvisada, a gente montava e daí que eu aprendi a me equilibrar em cima da fita. Depois disso eu vim aqui pro IFRJ, aí foi bom que no 4º período a matéria de educação física é meio diferente das outras, como de costume em outros colégios. Aqui foi ensinado a história do slackline e a prática do slackline, montagem e tudo. E nessas aulas foi importante porque nelas eu aprendi o porquê do equipamento certo para o slackline, porque evita acidentes. Eu mesmo, quando praticava com o equipamento errado, aconteceu da catraca soltar e me atingir. E não foi legal. Agora, aqui nesse colégio, com o professor Marcelo Paraíso, Gustavo, pessoal, estagiários, foi ensinado de maneira correta para toda a turma e é uma parada interessante porque ela diferencia do que todo mundo pratica normalmente nas escolas, que é futsal, queimada. É uma parada diferente e para a maioria também é muito legal. Após o conhecimento teórico, aulas 1 e 2, e as experimentações realizadas na aula 3, o aluno então é desafiado a superar os seus limites individuais. A intenção é permitir que ele desenvolva a percepção corporal, o equilíbrio e a dinâmica do movimento sob a fita. Para tal ação, buscamos variações de altura e distância, possibilitando diferentes níveis de aprendizado, a fim de atender às demandas singulares, sabendo que a progressão de cada um emerge das experiências de vida e da relação que estabelece com sua corporeidade. Considerando tal noção, corporeidade, o educando possui autonomia biomecânica para interferir e adaptar ao seu movimento os 4 princípios mencionados,
pés direcionados à frente, joelhos semiflexionados, braço acima da linha dos ombros e olhando para um ponto fixo à frente, a fim de manter-se equilibrado sobre a fita. Nesta aula, percebendo o desenvolvimento das habilidades e do interesse dos educandos pela prática do slackline, retornamos com a temática da educação ambiental. Iniciamos a aula relembrando os riscos existentes durante a montagem, acarretando acidentes socioambientais, dano em árvores, colocação inadequada do equipamento, preocupação com a distância dos admiradores, checklist dos pontos de montagem, cuidado com a manutenção e durabilidade das fitas e equipamentos. A preocupação com o referido processo de montagem foi necessária não só para alertar os alunos em relação a esses impactos, mas também para desenvolver a habilidade para identificar e interferir, sempre que possível, nos casos em que perceber tais equívocos. A atividade se desenvolve a partir da divisão da turma em grupos, cabendo a cada grupo a ação de montar e desmontar o equipamento, seguindo as normas de segurança aprendidas nas aulas anteriores. Os sistemas adotados para o processo de aula foram o primitivo e a catraca, devido à acessibilidade dos alunos, ao baixo custo do equipamento e à facilidade no manuseio. No final da aula, os alunos relacionaram os conteúdos adquiridos nas aulas 1 e 2, demonstração de fotos e vídeos, com a prática e o manuseio para a montagem dos sistemas. Considerando os conteúdos desenvolvidos nas aulas anteriores e com a preocupação da temática anunciada, educação ambiental, promovemos uma aula para além dos muros da escola. A intenção foi proporcionar aos educandos a prática do slackline em um espaço urbano onde os alunos tivessem a oportunidade para montar os sistemas utilizando árvores como ponto de ancoragem. Os educandos foram levados para um local urbano onde puderam vivenciar os cuidados com o meio ambiente utilizando os conhecimentos adquiridos para a montagem de equipamentos de slackline. Praticar a referida modalidade esportiva em um local urbano possibilita que o educando exercite a dimensão do uso do esporte de aventura como uma prática autônoma de lazer, tendo como centralidade o caráter lúdico e a promoção da saúde. Por se tratar da aula que antecedeu a visita técnica proposta para a última aula da unidade de ensino, o objetivo foi revisar o conteúdo ensinado no transcorrer do bimestre. Os alunos foram dispostos em grupos e a atividade disposta na seguinte disposição. Dividimos a turma em 4 grupos, trabalhando em 4 estações. 2 estações construídas para que os grupos permanecessem desenvolvendo as habilidades de equilíbrio e segurança, uma estação com a fita de 25 mm e a outra com a fita de 50 mm, e 2 estações foram construídas na intenção de revisar as formas de montagem dos sistemas. A primeira exigia o conhecimento do sistema de montagem com catraca, e a segunda exigia o conhecimento do sistema de montagem primitivo. O desafio para os alunos era encontrar nos sistemas de montagem os erros que havíamos deixados propositalmente. Portanto, eles tinham que encontrar o problema deixado na montagem do equipamento, justificar e responder quais as alterações deveriam ser realizadas, no intuito de evitar danos ao praticante ou impactos no meio ambiente. Eu achei muito válida a presença do slackline no ambiente escolar, porque realmente é um esporte que chama muita atenção, principalmente do jovem, que gosta tanto de coisa nova. Ele realmente foge desse circuito que é de futsal e vôlei e traz pra gente um esporte que inova em todos esses parâmetros que antes não eram trabalhados dentro do ambiente escolar. Essa coisa do equilíbrio, da concentração, e o slackline também traz uma coisa muito interessante que é a autossuperação. Hoje eu ando um pouco, amanhã eu ando mais, e isso chama muito a atenção do jovem que está sempre buscando por mais desafio. Inclusive a turma gostou muito do envolvimento com o slackline, tanto que houveram alunos que decidiram comprar o slackline para fazer isso nos fins de semana, usar isso como hobby, porque realmente é uma prática muito prazerosa que traz
uma experiência de vida que nenhum outro esporte consegue trazer e que realmente agrega valor à sua vida. Sabemos que a avaliação se desenvolve processualmente, resguardando os aprendizados singulares dos sujeitos envolvidos nas etapas de construção do conhecimento. No entanto, resguardamos o momento em que os alunos pudessem vivenciar a colocação das amarras e dos equipamentos do slackline nas árvores, na intenção de aproximá-los do ambiente da referida modalidade praticada. Assim, realizamos uma visita técnica ao SESC de Barra Mansa, que oferece um espaço com diversas árvores, favorável à prática do slackline. As tarefas solicitadas aos alunos consistiam em: primeiro, que se dividissem em duplas para o exercício de montagem dos dois tipos de sistema, primitivo e catraca. Segundo, respondessem questões sobre o histórico, as vertentes, a segurança e curiosidades relacionadas ao esporte. Para finalizar, solicitamos a demonstração das ações básicas para a prática do esporte e da segurança do slackline.